Histórias de aparições de alienígenas ou mesmo seguidas de abduções são frequentes aqui em nossos relatos da série Vídeo Mistério. Mas acontece que, dentre as quais, existe uma em particular que nós conversaremos nesse vídeo de hoje, que acaba se destacando, pois um homem que viveu no Nordeste lá na década de 70 diz não só ter passado por essa experiência, como também ensinou seus descendentes a se defenderem do fenômeno. Eu sou Luiz Felício e está começando mais um Vídeo Mistério. O comerciante Francisco Leonardo Barroso traz uma história no mínimo curiosa. Afinal de contas, seu pai, Luiz Fernandes Barroso, disse ter sido abduzido por extraterrestres no sertão do Ceará, mais propriamente na cidade de Quixadá, no ano de 1970. Acontece, meus amigos, que o episódio fez com que o senhor Luiz, na época, ensinasse seus filhos como se defender para não serem levados por seres de outro mundo. Dentre as regras deste tal manual de defesa do Sr. Luiz está, por exemplo, que ele diz que primeiro, quando você avistar um objeto estranho, corra imediatamente para debaixo de uma árvore, pois, segundo ele, ali o aparelho dos ETs perde todo o seu funcionamento. Segundo o seu filho, o seu pai ficou com a pele toda avermelhada após ter sido levado pelos OVNIs. Assim também como apresentou um quadro na época de retardamento mental. Isso aconteceu porque, segundo ele, Luiz teve um contato bem próximo com o extraterrestre. Na ocasião, isso aconteceu mais de uma vez durante toda uma semana. Ele ia para uma fazenda onde trabalhava olhar o seu rebanho de ovelhas e gostava de sair especialmente de madrugada, por volta das 2 da manhã. Um belo dia, quando voltava em sua carroça, ele disse que teve um contato com algo que parecia um avião, mas que desceu e ficou bem perto dele e jogou imediatamente um raio luminoso muito forte que quase o cegou. Após esse encontro do seu pai, o comerciante, que até os dias de hoje é dono de um armazém em Quixadá, disse que notou alterações físicas e, sobretudo, psicológicas em seu pai. A pigmentação da pele parecia como se tivesse sido queimada. O quadro de retardamento mental também fez com que os filhos assumissem até hoje os negócios da família. O caso chamou tanto a atenção na época que ufólogos de vários países, inclusive de Portugal, Espanha e Itália, vieram visitar a fazenda para estudar o assunto e, sobretudo, os sintomas do seu Barroso. O homem passou também por muitos hospitais na época de Fortaleza e disseram que a sua mente estava como se fosse de uma criança. Francisco, no caso o seu filho, disse que o caso do seu pai não foi o único envolvendo sua família. A situação quase se repetiu com ele mesmo. Um dia, enquanto ele refazia o mesmo percurso que seu pai usava para ir até a fazenda. Ele disse que estava de moto quando viu um objeto que tinha um clarão muito forte e ele teve que desviar dessa luz para não ficar cego. Ainda lembrou, nesse exato momento, dos conselhos do seu pai, que dizia para não se amedrontar e, principalmente, não ficar nervoso. Depois disso, o comerciante explica que as aparições ficaram muito comuns em sua vida. Atualmente, Francisco é o único filho de Barroso que permaneceu em Quixadá.
Sua mãe também acabou falecendo e um irmão mora no Piauí, enquanto sua irmã em outro município do sertão cearense. E como nós dissemos ainda há pouco, não só ele, como outras pessoas trazem muitos relatos exatamente dessa região de Quixadá. Existe inclusive um filme lançado em 2011 que é o Área Q, que foi filmado exatamente em Quixadá, que traz vários relatos baseados em fatos que aconteceram naquela região. Na época, inclusive, o ator norte-americano Isaiah Washington fez uma participação como uma espécie de investigador de OVNIs que estava naquele local. Eu, por exemplo, nessa mesma época do lançamento do filme, tive o prazer de fazer uma entrevista com os atores do filme, inclusive o Isaiah Washington, que contou em ocasião que teve contato e conversou muito com as pessoas que trouxeram esses relatos para o filme. No entanto, meus amigos, eu tenho a dizer que nós ainda traremos outros relatos a respeito de Quixadá aqui no nosso quadro Vinho Mistério. Enquanto isso, eu vou pedindo para que você me siga lá no Instagram através do @telamixfilmes e, é claro, caso você não estiver inscrito ainda aqui no Telamix, faça desde já para a gente continuar esse nosso bate-papo semanal. Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.